Nesta aula, iremos entender como que as ligações químicas acontecem, em especial a ligação iônica. A primeira pergunta que devemos fazer quando estudamos ligações químicas é: por que os átomos precisam se ligar? E a resposta está no fato de que os átomos separados são instáveis, portanto, eles precisam se juntar, eles precisam se unir para adquirir maior estabilidade. Alguns átomos já são naturalmente estáveis, como é o caso dos gases nobres. Os gases nobres são os únicos elementos que aparecem na natureza na forma de átomos isolados. Entre os gases nobres, o hélio, representado pelas letras H e E, sendo o H maiúsculo, esse elemento apresenta 2 elétrons na camada K. Os demais elementos, sendo eles neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e ogansônio, apresentam 8 elétrons na última camada, sendo estáveis. O fato do hélio apresentar apenas 2 elétrons na última camada não significa que ele seja instável. O átomo de hélio ele é sim estável com 2 elétrons na última camada. Além disso, o octeto de elétrons não é uma condição para todos os elementos da tabela periódica. Existem várias exceções à regra do octeto. A teoria do octeto, ela nos diz que átomos buscam a configuração de gás nobre. Dessa maneira, se um outro átomo que não é um gás nobre atinge o octeto de elétrons, ou seja, tem 8 elétrons na última camada, fica subentendido que esse átomo ele adquiriu estabilidade. De modo geral, nós precisamos entender qual é a tendência geral dos metais e dos ametais com relação ao ganho e perda de elétrons. No caso dos metais, aqueles que têm menos que 4 elétrons na camada de valência tendem a perder elétrons. Por outro lado, há metais com mais de 4 elétrons na camada de valência tendem a receber elétrons. Então, essas são as principais diferenças entre os metais e os ametais com relação à perda e ganho de elétrons. Os metais, aqueles que têm menos de 4 elétrons, eles tendem a perder elétrons. Já os ametais, aqueles que têm mais de 4 elétrons, eles tendem a receber elétrons. Vamos então aos exemplos. No caso dos metais, nós vamos ter como exemplo o magnésio, que tem Z igual a 12. Fazendo a distribuição de elétrons por camadas, na camada K, nós vamos ter 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 2 elétrons. Observe que o magnésio ele apresenta 2 elétrons na última camada. Uma vez que o magnésio é metal e tem menos de 4 elétrons na última camada, ele deve perder os elétrons. Então, esses 2 elétrons da última camada, eles serão perdidos pelo magnésio. Logo, haverá a formação de um cátion, uma espécie de carga positiva, exatamente com a quantidade de elétrons que foi perdida. Assim, ocorrerá a formação do íon magnésio 2+. E então, nós podemos dizer que o íon magnésio 2+, é muito mais estável que o magnésio quando contendo 12 elétrons. No caso dos ametais, vamos ter como exemplo o átomo de fósforo.
representado pela letra P. O fósforo ele tem número atômico igual a 15. Se fizermos a distribuição dos elétrons, desses 15 elétrons, entre as camadas, nós vamos ter K com 2 elétrons, L com 8 elétrons e M com 5 elétrons. Veja que o ametal ele apresenta, nesse caso, mais de 4 elétrons. Se tem mais de 4 elétrons, no caso 5, então o ametal ele deverá receber elétrons adicionais, a fim de completar o octeto de elétrons. Assim, é de se esperar que o fósforo receba elétrons adicionais até atingir o octeto de elétrons. Como ele tem 5 mais 3 elétrons, então no caso, o fósforo formará íons P3-. Uma vez recebidos os 3 elétrons e atingido o octeto, este íon será estável. Assim, podemos, no caso do magnésio, fazer a distribuição dos elétrons entre as camadas, onde a camada K terá 2 elétrons, a camada L terá 8 elétrons e os 2 elétrons da camada M foram perdidos quando aconteceu a formação do íon magnésio 2+. No caso do fósforo, vamos ter a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M também com 8 elétrons. Observe que agora os átomos nas formas de íons magnésio e fósforo são mais estáveis, pois apresentam octeto de elétrons, caso que não acontecia com os átomos quando eletricamente neutros, tanto o magnésio quanto o fósforo. A ligação iônica ocorrerá entre metal e ametal, entre metal e hidrogênio. Os metais que apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência tenderão a perder elétrons, enquanto os ametais que possuem de 5 a 7 elétrons na camada de valência tendem a receber elétrons adicionais. Vamos observar agora a formação de uma ligação iônica que acontece entre o sódio e o cloro. O sódio, que pertence à família 1A, apresenta um elétron na camada de valência. Esse elétron vai ser representado com esse ponto. Por outro lado, o cloro pertence à família 7A e, portanto, tem 7 elétrons na camada de valência, sendo representado por esses 7 pontos. A distribuição dos elétrons em camadas em relação ao átomo de sódio acontece da seguinte maneira. Na camada K nós temos 2 elétrons, camada L 8 elétrons e na camada M 1 elétron, que é exatamente o elétron aqui representado com um pontinho verde. No caso do cloro nós vamos ter a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M com 7 elétrons. Observe que o sódio tem apenas um elétron na última camada e o cloro 7 elétrons na última camada. Esse um elétron do sódio vai ser perdido pelo átomo de sódio, porque os metais que têm menos de 4 elétrons na camada de valência tendem a perder estes elétrons. Já o cloro, que é um ametal, tem 7 elétrons na camada de valência. Como tem mais de 4 elétrons na camada de valência, tendem a receber elétrons, os ametais que são desse tipo. Então, no caso do cloro, nós vamos ter o ganho de um elétron. Dessa maneira, a equação química será representada com o sódio na forma de cátion e o cloro na forma de ânion, este apresentando 8 elétrons na camada de valência, tendo recebido um elétron do átomo de sódio. Dessa maneira, podemos entender que os íons sódio e os íons cloro são muito mais estáveis que os átomos sódio e cloro separados.
Logo, as camadas K e L estarão completas no caso do íon sódio, com 2 e 8 elétrons. Já o átomo de cloro terá na camada K 2 elétrons, na camada L 8 elétrons e na camada M 8 elétrons. Dessa maneira, os dois íons sódio e cloro estão estáveis, cada um com 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que o octeto de elétrons não é atingido por todos os átomos da tabela periódica. Existem exceções à regra do octeto. Vamos agora entender como que nós encontramos a fórmula de um composto iônico. Podemos imaginar dois átomos, um átomo A com Z igual a 12 e um átomo B com Z igual a 7. A distribuição de elétrons entre as camadas para cada um dos elementos vai acontecer da seguinte maneira. Para o caso do átomo A, nós vamos ter as camadas K, L e M com 2, 8 e 2 elétrons. No caso do átomo B, nós vamos ter as camadas K e a camada L com 2 e 5 elétrons, dando um total de 7 elétrons. Observe que o átomo A, na última camada, possui apenas 2 elétrons, enquanto o átomo B tem, na última camada, 5 elétrons. Como o átomo A apresenta apenas 2 elétrons na última camada, esses 2 elétrons serão perdidos, ficando a última camada sendo Al com 8 elétrons, o que caracteriza estabilidade ao átomo A. No caso do átomo B, nós vamos ter 5 elétrons. Para 8 está faltando apenas 3, então o átomo B receberá 3 elétrons a fim de atingir o octeto de elétrons. Dessa maneira, podemos escrever os dois íons correspondentes aos dois átomos, A e B. No caso do átomo A, como perderá 2 elétrons, se tornará o cátion A2+. O 2+, aqui escrito, representa a perda dos 2 elétrons da camada N. No caso do átomo B, ele ganhará 3 elétrons, tornando-se o ânion B3-. Então, vamos escrever B3-. Uma vez que nós encontramos o cátion e o ânion correspondente para cada um dos elementos, nós podemos agora escrever a fórmula do composto iônico correspondente à união dessas espécies de cargas positivas e negativas. Então, no caso, nós escrevemos sempre, primeiramente, a espécie de carga positiva, que é A, seguido da espécie de carga negativa, que é B. Além disso, o índice de A será o valor numérico da quantidade de cargas que o átomo B possui. Portanto, vamos escrever A3. E o índice de B será o valor numérico da carga de A. Portanto, B2. Então, a fórmula do composto é exatamente A3B2. Vamos tratar agora de observar exemplos de compostos iônicos. Os compostos iônicos eles podem se apresentar na forma de sais, óxidos metálicos e hidretos metálicos. Entre os sais, nós temos, por exemplo, o KCl, onde o potássio tem carga positiva em uma unidade e o cloro tem carga negativa em uma unidade. Então, nós temos uma carga positiva para cada carga negativa do composto. Isso faz com que a fórmula seja escrita exatamente dessa maneira, KCl, em que os índices, tanto para o potássio quanto para o cloro, é de uma unidade. Como é 1, não precisa ser colocado, fica subentendido que é 1 em ambos casos. Temos também entre os sais o Ba e 2, em que o bário tem carga 2+,
e o iodo tem carga 1-. Observe que o composto iodeto de bário é escrito dessa maneira porque precisa de duas cargas negativas do iodo para contrabalancear as duas cargas positivas que o bário tem, de tal maneira que o composto é eletricamente neutro. O índice 1 para o bário vem exatamente do valor unitário da carga do iodo. E o índice 2 do iodo vem exatamente do número 2 da carga do bário. Entre os óxidos metálicos temos o óxido de lítio, com a fórmula Li2O. O lítio tem carga 1+, enquanto o oxigênio tem carga 2-. Observe que o número 2, que é o índice para o lítio, vem exatamente do valor numérico da carga do oxigênio, enquanto o valor 1 de índice para o oxigênio vem do valor numérico da carga do lítio, de tal maneira que o óxido de lítio também tem carga residual nula. Outro óxido metálico interessante é o óxido de cálcio, com a fórmula CaO. O cálcio tem carga 2+, enquanto o oxigênio tem carga 2-. Nesse caso, você poderia pensar que a fórmula seria Ca2O2, o que não é verdade. Os compostos iônicos, eles têm a sua fórmula escrita da maneira mais simples possível, mantendo os menores valores para os índices. Então, no caso 2 e 2, a gente pode simplificar deixando 1 para 1. Então, a fórmula do composto é CaO. Entre os hidretos metálicos, nós temos o hidreto de potássio, com a fórmula KH, onde o potássio tem carga 1+, e o hidrogênio tem carga 1-. Observe que neste caso o hidrogênio ele aparece com a carga negativa, 1-, diferente do que acontece em outras situações. Desta maneira, é preciso muita atenção em relação aos hidretos metálicos. Por quê? Nesse caso, o hidrogênio ele vai aparecer com uma carga negativa. A fórmula do composto é apenas KH, exatamente porque nós temos uma carga positiva para uma carga negativa. Então, o composto, que é eletricamente neutro, tem fórmula KH. Outro hidreto metálico é o hidreto de bário, com a fórmula BaH2. O bário tem carga 2+, enquanto o hidrogênio tem carga 1-. Aqui, o índice 2 corresponde ao valor numérico da carga do bário, enquanto o índice 1 para o bário corresponde ao valor numérico da carga do hidrogênio. O composto eletricamente neutro tem fórmula BaH2. Podemos imaginar o cristal de NaCl, o cloreto de sódio, em que cada íon está rodeado por íons com carga de sinal contrário. Assim, nós vamos ter o sódio com carga positiva e o ânion com carga negativa. O empacotamento desses íons acontece da seguinte maneira: uma carga positiva ao lado de uma carga negativa, e assim sucessivamente. Os compostos iônicos são sólidos nas condições ambiente. É também conhecido por apresentar cristalinidade, portanto, eles são cristalinos. São também duros, quebradiços, e possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Finalmente, o estudante deve ter em mente que cada retículo cristalino, que cada composto iônico apresenta seu próprio retículo cristalino,
Então, o NaCl tem um retículo cristalino próprio dele, como, por exemplo, outros sais terão compostos com estruturas cristalinas, com retículos cristalinos, melhor dizendo, diferentes. Outra propriedade interessante dos compostos iônicos é que, na presença de água, são bons condutores de eletricidade, como é exatamente o caso do cloreto de sódio. No entanto, também temos compostos iônicos que apresentam baixa solubilidade em água, como é o caso, por exemplo, do cloreto de prata, com a fórmula AgCl. Esse composto ele é praticamente insolúvel em água, ficando depositado no fundo do recipiente como corpo de fundo. Na presença de água, os compostos como o cloreto de sódio, os íons se separam, então o composto se dissais, os sódios eles têm liberdade, o cloro também tem liberdade para se movimentar, e isso faz com que o cloreto de sódio ele seja um bom condutor de eletricidade. E é exatamente por isso que deve-se evitar entrar na água do mar quando tem raios ocorrendo na região, uma vez que a água do mar contém muitos íons Na+, e Cl-, e esses íons são bons condutores de eletricidade, e a pessoa pode tomar uma descarga elétrica e não resistir. Espero que tenham entendido o que é uma ligação iônica. A todos, bons estudos.